Olá pessoal, hoje a gente vai começar a estudar a parte de eletroquímica. Então a eletroquímica ela engloba dois assuntos, de pilhas e de eletrólise. A gente vai iniciar primeiro então a parte de pilhas. Então pilhas aí no nosso senso comum são essas pilhas que a gente utiliza e a gente vai verificar como que ela funciona por dentro. Então pilhas têm vários sinônimos, elas podem ser chamadas de baterias, célula galvânica por causa do cientista Luigi Galvani, célula voltaica por causa do cientista Alessandro Volta, ou simplesmente célula eletroquímica. Então, para que eu possa chamar um processo de pilha, qual que é a definição? Então, pilhas é um processo espontâneo, ela transforma a energia química em elétrica. O que é essa energia química? É a reação química. Então, tudo acontece espontaneamente. Basta você ter uma reação de óxido-redução, onde há um fluxo coordenado de elétrons, um metal vai perder elétron, o outro vai ganhar, isso eu consigo produzir energia elétrica através da reação. Então tudo isso é espontaneamente. E o quanto de energia eu consigo produzir? Isso vai depender da diferença de potencial. Então cada metal, cada espécie química, ele tem um potencial que é medido em volts. Então a base dos nossos estudos são as reações de óxido-redução. Então um exemplo aqui, nessa reação aqui, há um fluxo coordenado de elétrons. Elétrons de quem sofreu oxidação são transferidos para quem sofreu redução. Então quem que está reduzindo aqui? O cobre ele tinha NOx mais 2, foi para 0. Então o cobre reduziu. E o zinco de 0 foi para mais 2. Então ele oxidou. Agora a gente precisa desmembrar essa reação aqui. Eu vou criar duas semi-reações. Uma reação de oxidação e uma reação de redução. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou exemplificar aqui, o que está acontecendo com o zinco, por exemplo. O zinco aqui, ele era zinco com NOx 0 e se transformou, quando ele virou produto, em zinco mais 2. A mesma coisa eu vou fazer com o cobre. O cobre aqui era mais 2, quando ele virou produto, ele virou cobre com NOx 0. Então na semi-reação de redução, então o cobre era 2 mais, então ele ganhou 2 elétrons mais 2 elétrons e virou o cobre 0. É isso que aconteceu na reação. Eu estou simplificando aqui, Então é semi-reação de redução. E de oxidação? Você poderia pensar assim: o zinco ele perdeu 2 elétrons e se transformou no zinco 2 mais. Só que na semi-reação de oxidação, a gente não representa os elétrons aqui antes da seta, é sempre depois da seta. Não que isso aqui esteja errado, mas não convém. A gente sempre coloca os elétrons do lado de lá. E tem um motivo para isso, porque depois a gente vai ter que cancelar esses elétrons. Então eles têm que estar de lados opostos, para que na hora que eu faça a reação global, esses elétrons não apareçam. Então, sempre na semi-reação de redução, os elétrons é antes da seta, e na de oxidação, os elétrons é depois da seta. Bom, como a gente já conhece uma pilha, a pilha tem dois polos, o polo positivo e o polo negativo. Vamos dar nomes a esses polos, então. O polo positivo eu vou chamar de cátodo, é o eletrodo positivo. Então, o que ocorre no cátodo? O cátodo ocorre a redução, é para onde vão os elétrons. A deposição de elétrons, a massa da placa do metal aumenta e diminui a concentração da solução. E o polo negativo eu vou chamar de anodo. Anodo é o meu eletrodo negativo, é onde ocorre a oxidação. É de onde partem os elétrons, então há consumo de elétrons. A massa de placa de metal diminui, ocorre uma corrosão e aumenta a concentração da solução. Então,
esses termos aqui a gente vai entender quando a gente for construir a pilha. Eu disse que a pilha é um processo espontâneo, mas depende do potencial de cada espécie química. Então o potencial a gente vai simbolizar por esse E aqui e esse zerinho aqui em cima. Então tudo que tem na física, na matemática, esse zerinho aqui sobrescrito, ele quer dizer que é padrão. Então aqui o E é potencial, tem o zerinho aqui em cima é potencial padrão. Isso é uma coisa tabelada, vocês vão ter acesso a uma tabela, ou quando o exercício não disponibiliza a tabela, ele dá os valores daquelas substâncias que você tem que calcular. Então esses não são valores que você precisa decorar, é sempre dado. Então o ΔE é variação de potencial padrão. Para ser uma pilha, o ΔE tem que ser maior que zero, porque é reação espontânea. Se por acaso sua conta é menor que zero, significa que isso não é uma pilha. Obrigatoriamente, para ser pilha, tem que ser maior que zero. Existe potencial de redução, padrão, que na tabela lá pode ter valor positivo ou negativo. Potencial padrão de oxidação, que também pode ter valor positivo ou negativo. E para a gente calcular qual é a voltagem dessa pilha, isso também tem sinônimos, né? Pode ser chamado de força eletromotriz, que é FEM, ou diferença de potencial, que é o DTP, que é o ΔE que a gente vai calcular. A primeira pilha, tipo de pilha que a gente vai estudar, é a pilha de Daniell. Daniell foi um dos primeiros, né, que estudou as pilhas, que construiu uma pilha. Então existem alguns componentes lá importantes. Então eletrólito é a solução de um composto iônico, que é o meio condutor, que é praticamente a mesma coisa que a ponte salina. Ela permite a movimentação de íons de uma semicela para outra. E o eletrodo, é o que a gente viu, são os polos da pilha, né? De um lado vai ficar o polo positivo, do outro lado o polo negativo. Então, pilha e bateria praticamente são sinônimos, né? Mas existe alguma diferença, né? Então, pilha é uma única célula eletroquímica. Produz menos energia porque a diferença de potencial é menor. É mantida por um tempo menor. Já a bateria é uma associação de pilhas. Produz mais energia porque a diferença de potencial é maior e pode ser mantida por um tempo maior. Então eu posso ter bateria em série, eu produzo 6 volts de energia, por exemplo. Ou bateria em paralelo, eu consigo produzir 1,5 volts. Eu falei daqueles valores tabelados de potencial, de redução e de oxidação. Tudo a gente vai respeitar umas condições padrão. Qual é a condição padrão? É sempre esse metal, essa substância foi medida a 25 graus Celsius, a pressão de 1 atm e a concentração de 1 mol por litro, 1 molar. Então tudo isso é tabelado nessas condições. Essas chaves aqui, na química, quer dizer concentração. E existe mais um referencial aqui para a gente, que é o eletrodo padrão de hidrogênio. Essa vai ser sempre a nossa referência. O potencial do eletrodo de hidrogênio é 0 volts. Então a pilha que a gente vai começar a construir agora, baseado no modelo da pilha de Daniell, na representação esquemática, que é esse desenho aqui, vai ter essa cara aqui então. Então a gente vai desenhar duas cubas aqui, e de um lado a gente vai colocar o polo positivo e o polo negativo. Por exemplo, nesse caso aqui, como que eu sei quem é o polo positivo e quem é o polo negativo? Pelo fluxo dos elétrons. Ó. Então lá no outro slide eu disse que os elétrons eles partem do polo negativo. Então essa setinha aqui indica que os elétrons estão vindo desse polo aqui. Ó. Então o B, por exemplo, é o meu polo negativo e o A vai ser meu polo positivo, porque é ele que está recebendo os elétrons. Aqui
essa coluna aqui está representada a ponte salina. E aqui são os íons em solução, B3+, A2+. Essa aqui é a solução iônica que conduz corrente elétrica, que vai fazer a gente acender uma lâmpada ou colocar um voltímetro e medir quanto que essa pilha está produzindo de energia. Então vamos estudar aqui a pilha de Daniell. Então aqui eu tenho duas cubas. Em uma eu tenho um eletrodo de metal, que é a lâmina de zinco, e do outro lado a lâmina de cobre. Então quem é meu polo positivo, quem é meu polo negativo? Olha aqui, essa seta aqui indica o fluxo dos elétrons. Então o zinco aqui, ele é o polo negativo, é onde acontece a oxidação. E desse outro lado aqui, o cobre é o redutor, é o polo positivo. É aquela mesma reação que a gente viu anteriormente. Aqui tem um fio metálico por onde flui os elétrons. Aqui dentro tem uma solução aquosa de sulfato de cobre, que é essa aqui que está na reação. E desse lado aqui tem sulfato de zinco, que é esse aqui que está na reação também. Aqui existe a ponte salina. A ponte salina é que vai permitir o fluxo aqui de íons. Então vamos entender, ó, pelo fio metálico passam os elétrons. O que vai acontecer aqui? Os elétrons eles saem dessa lâmina de zinco, dessa placa de zinco, e vai sendo depositado aqui nessa outra placa de cobre. O que vai acontecer com essa placa de cobre? Vai ocorrer deposição de elétrons. Essa placa de cobre ela vai começar a aumentar a massa, porque os elétrons vão sendo acumulados aqui. Já a lâmina de zinco, que vai perder elétrons, ela vai sofrer corrosão, então ela vai perder massa. Na ponte salina existe uma substância iônica também, que nesse caso aqui é o cloreto de potássio, ela que vai dar o equilíbrio aqui na quantidade de íons, de cátions e ânions, até que a pilha continue a funcionar. Então a gente vai fazer novamente as semi-reações, que é aquela mesma reação. Então a semi-reação de redução é o cobre que está sofrendo redução, ele é o catodo da minha pilha. Então o cobre ele ganhou 2 elétrons. E a semi-reação de oxidação, que é o meu zinco, que é o meu polo negativo. Então ele perdeu 2 elétrons. Aqui entra o conceito novo, que é de semicela. O que é semicela? Então aqui dentro eu tenho a placa de cobre e ele está imerso numa solução aquosa de sulfato de cobre. Então é o cobre imerso numa solução iônica que contém o cobre também, no caso o sulfato de cobre. E desse lado aqui a semicela de zinco é o zinco, a placa de zinco imerso numa solução iônica que contém o zinco também, sulfato de zinco. Então a gente representa assim, ó. Então eu tenho zinco, a placa de zinco sólida, e o zinco na forma aquosa, que é o sulfato de zinco. E a semicela de cobre, o cobre sólido, que é a placa, e o cobre 2+ aquoso, que é aqui que ele está no sulfato de cobre. Então essas semi-reações, como a gente tinha feito anteriormente, a gente simplificou essa reação aqui. Eu apenas coloquei quem está oxidando e quem está reduzindo. Eu só tirei o íon sulfato. Então vamos entender um pouquinho melhor nesse outro desenho aqui, que é a mesma pilha de Daniell. Então o zinco aqui está sofrendo oxidação, os elétrons partem do polo negativo e vão para o polo positivo. Então olha o que eu falei aqui, ó. Então o que acontece com a placa de zinco? Ó? Tá vendo que ela está perdendo massa? Ó? Ela está sendo corroída, então acontece a corrosão. Os elétrons vão para o eletrodo positivo, que é o catodo, e ele vai ganhando massa.
olha o tamanho que ele vai ficando. Então o cobre vai aumentando a massa. Então nunca se esqueça, o eletrodo negativo ele perde a massa, ele sofre corrosão, e o eletrodo positivo aumenta a massa, a deposição de elétrons. Então o que vai acontecendo com esses íons aqui, ó? Para que ocorra a diferença de potencial, para que a gente consiga produzir energia nessa pilha aqui, então a gente tem aqueles íons lá, que era o sulfato de zinco, sulfato de cobre. Então eles estão todos livres aqui nessa solução iônica, nessa solução aquosa. Então qual é o conceito que a gente tem que lembrar? Então substâncias de carga positiva, elas vão atrair substâncias de carga negativa. Então o que está acontecendo aqui, ó? Nesse eletrodo aqui, o cobre, ele é positivo. Ele está sendo depositado nele elétrons que têm carga negativa. Então esses elétrons aqui de carga negativa, eles vão atrair os cátions. Quem são os cátions aqui na solução? Então aqui desse lado aqui eu tenho o sulfato de cobre. Como eles estão livres aqui, eles estão na forma iônica, então é o cobre 2+, e o SO4 2-. Então esse cobre 2+, ele está sendo atraído aqui pelos elétrons. Então a gente tem que lembrar que no cátodo atraem cátions, porque os elétrons estão sendo depositados aqui, e elétrons têm carga negativa, então ele vai atrair os cátions. Da mesma coisa, desse mesmo lado aqui, ó, o zinco também, ele tem os cátions, né? Que é o sulfato de zinco, o zinco 2+, e o SO4 2-. Esse zinco 2+, que é um cátion, ele também vai ser atraído pelo cátodo. Então o cátodo atrai todos os cátions, tanto o cobre quanto o zinco. E o que está acontecendo aqui do outro lado, no eletrodo negativo? Na placa de zinco ela está sendo corroída. Então aqui os elétrons estão saindo daqui. Quem que esse eletrodo ele está atraindo? O anodo atrai ânions. Então aqui, se os elétrons estão saindo daqui, aqui está ficando cada vez mais positivo. Então quem está sendo atraído aqui são os ânions sulfatos, que tem carga negativa. Então está vindo tudo aqui para essa solução. Então o que acontece nessa solução aqui? Essa solução vai ficar mais concentrada, porque os íons sulfatos eles vão ser atraídos aqui pelo anodo. E aqui desse lado, essa solução ela vai ficar mais diluída, porque eu vou perder cada vez mais esses ânions sulfatos. Mas o que vai manter a minha pilha funcionando? Aqui nesse desenho está escrito porcelana porosa, mas é a ponte salina. Então nessa ponte salina a gente tem o eletrólito, que na pilha de Daniel foi usado o cloreto de potássio. Então o cloreto de potássio também é uma solução iônica, que é o K+Cl-. Então é a ponte salina que vai promover o equilíbrio, porque o Cl- ele vai atrair os cátions e o potássio, que é positivo, vai atrair os ânions. Então vai haver esse equilíbrio aqui até que a pilha pare de funcionar completamente, até que todas essas substâncias se esgotem. Então o que a gente não pode esquecer? Então a gente tem duas cubas aqui, o eletrodo negativo e o eletrodo positivo. Do eletrodo negativo partem os elétrons, o eletrodo negativo sofre corrosão, o eletrodo positivo ganha massa porque há deposição de elétrons. A solução no cátodo ela fica mais diluída porque o eletrodo positivo atrai todos os cátions, e a solução do anodo fica mais concentrada porque ela atrai todos os ânions aqui, e o zinco vai sofrendo corrosão. A gente fez as semi-reações de oxidação e de redução, e a partir delas a gente pode encontrar a reação global. Então eu posso te dar a reação global e você me dar as semi-reações, ou eu posso te dar as semi-reações
e você me dará a equação global, a reação global. Como é que a gente faz isso então? Então eu tenho as semi-reações aqui no cátodo, que é o cobre 2+, que ele ganhou 2 elétrons, e do zinco, o elétron está representado depois da seta, porque ele perdeu 2 elétrons. Então, numa reação de pilha, de oxirredução, então a quantidade de elétrons cedidos deve ser sempre a mesma quantidade de elétrons recebidos. Então a quantidade de elétrons aqui eles têm que ser iguais e eles estão de lados opostos porque eu tenho que cancelar para encontrar minha reação global. Então aqui, ó, como eles estão de lados opostos, eu cancelo e fico com o que sobrou. Então eu volto naquela reação original. Cancelei os elétrons, tudo que estava antes da seta é o meu reagente, o cobre 2+, e o zinco. E do lado de lá que são os produtos, o zinco 2+, e o cobre sólido. Então, nessas reações é sempre muito importante você colocar qual é a fase da substância, se ela está na fase sólida ou aqui de aquosa. Então, nunca se esqueça de colocar. Mas e se eu tiver um outro caso aqui, ó, se eu estiver construindo uma pilha com cobre e alumínio, por exemplo. Ó. Então, o cobre ele é o meu cátodo ainda, né, porque ele ganhou 2 elétrons, perdeu 2 elétrons, desculpa. O cobre ganhou 2 elétrons e o alumínio perdeu 3 elétrons. Então aqui a diferença é, aqui eu tenho 2 elétrons e aqui eu tenho 3 elétrons. Então para uma pilha, a quantidade de elétrons cedidos deve ser a mesma quantidade de elétrons recebidos. Então eu tenho que fazer de uma forma aqui que esses elétrons aqui, a quantidade de elétrons sejam iguais. O que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar a primeira reação por 3, que aí eu vou ter 6 elétrons aqui, e a segunda reação por 2, porque aqui vai aparecer 6 elétrons também. Então a gente multiplica, ó. E quando a gente multiplica, a gente não multiplica só os elétrons, a gente multiplica o número de mols aqui, os coeficientes. Então, tudo aqui vai ser multiplicado por 3 e tudo aqui vai ser multiplicado por 2. Então, eu multipliquei a primeira por 3, ó, então eu fiquei com 3 cobre 2+, mais 6 elétrons e 3 cobre sólido. E na de baixo a mesma coisa, 2 alumínio sólido, mais 2 alumínios 3+ aquoso, mais 6 elétrons. Agora, o que me interessa é cancelar esses elétrons, porque eu tenho a mesma quantidade. Então, sempre a gente tem que fazer isso para achar a reação global. Então a reação global é tudo que sobrou. A gente cancelou os elétrons. O que estava antes da seta permanece antes da seta, que são os meus reagentes. Então é o cobre 2+ e o alumínio sólido. E do lado de lá sobrou o cobre, 3 cobre sólido mais 2 Al3+ aquoso. Agora, como que a gente calcula a diferença de potência ou força eletromotriz? Então, pela fórmula aqui, ó, potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. Então, a gente vai calcular essa variação. Então, vamos supor que isso aqui sejam pilhas, e essa primeira pilha aqui, é por um eletrodo cobre e eletrodo ferro, e aqui o ferro com a prata. Então eu não sei quem é meu polo positivo e quem é meu polo negativo, porque no meu desenho não diz. Eu não sei de onde está partindo os elétrons, não sei quem é o polo positivo e quem é o polo negativo. Então, como que eu vou saber disso, se não está indicando os elétrons? Outra forma de saber é quando eu consigo saber qual é o meu potencial de redução ou de oxidação desses metais aqui. Então isso deve ser fornecido. Se eu não conheço para onde os elétrons estão indo, eu preciso de uma tabela dos potenciais de redução. Então aqui, ó, entre o cobre e o ferro, o cobre tem potencial de redução de 0,15 volts e o ferro tem potencial de redução menos 0,44 volts. Isso significa que o cobre tem maior potencial do que o ferro, que é menos 0,44. Aqui na fórmula,
eu vou colocar o potencial maior menos o potencial menor, para eu verificar aqui o quanto de energia eu produzo nessa pilha. Então, com essas informações aqui, eu já consigo descobrir quem é meu polo positivo, quem é meu polo negativo. Então, se o cobre ele tem maior potencial de redução, significa que ele está ganhando elétrons. Então, o cobre aqui ele vai ser o meu eletrodo positivo, vai ser o polo positivo, porque ele tem maior potencial de redução. Quem tem maior potencial de redução tem a tendência a ganhar elétrons, e quem tem menor potencial de redução tem, nesse caso aqui comparando os dois, ele tem maior poder de oxidação, então ele vai perder elétrons. Então aqui desse lado eu já sei que é meu polo negativo, os elétrons estão vindo desse lado aqui, do lado do ferro, e partindo para o eletrodo de cobre. Então, o metal com maior potencial de redução com relação a outro metal será o polo positivo. E o metal com maior potencial de oxidação em relação a outro metal será o polo negativo. Então, a gente pode calcular aqui, ó, em relação ao cobre e o ferro, ó, então o maior potencial de redução aqui é o cobre, que é 0,15, menos, que é o menos da fórmula, menos 0,44, que é o potencial do ferro. Então, nessa pilha aqui, eu conseguiria produzir uma energia de 0,59 volts. E nessa outra pilha aqui, entre o ferro e a prata, então o ferro é menos 0,44 volts e a prata é 0,80 volts. Então, significa que a prata tem maior potencial de redução. Então, ela que vai ser o meu catodo, o meu polo positivo. É daqui que partem os elétrons. E o ferro, como tem menor potencial de redução, ele vai ser meu anodo, meu polo negativo. Então, aqui jogando aqui na fórmula, 0,80 que é da prata, que é o maior potencial de redução, menos o menor potencial de redução, que é do ferro, que é menos 0,44. Menos é da fórmula. Então, nessa pilha aqui eu consigo produzir uma energia de 1,24 volts. Outra coisa importante, esses valores aqui sempre são dados ou você pode consultar uma tabela. Todo valor aqui de potencial de redução, ele pode ser dado também como potencial de oxidação. Se eu trocar esses potenciais aqui de redução por potencial de oxidação, numericamente eles vão ser iguais, só que a gente vai trocar o sinal. Então tomem cuidado com isso. Ó. Quando é dado o potencial de redução do cobre, por exemplo, ele tem 0,15 volts. Mas se eu for usar de oxidação, ele vai ter menos 0,15 volts. Do ferro é menos 0,44 volts, mas de oxidação é mais 0,44 volts. E da prata a mesma coisa. De redução ela é 0,80 e de oxidação é menos 0,80 volts. Geralmente as tabelas elas vêm todas como potenciais de redução, mas numa prova de vestibular de Enem eles podem confundir você e ao invés de dar o potencial de redução, dar o potencial de oxidação. Então você tem que prestar atenção nisso. Aquela representação que a gente viu lá da pilha de Daniela, através daquele desenho, é uma representação esquemática. Existe a representação oficial da pilha, que a gente segue pela IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Então existe uma forma oficial de representar uma pilha. Então, a partir aqui das semi-reações aqui de redução e de oxidação, a gente vai fazer essa representação. Então, desse lado aqui, ó, do lado esquerdo, a gente representa a semi-reação de oxidação. É o que representa o meu anodo. Então, era o meu zinco sólido que se transformou no zinco 2+. Isso é o que aconteceu lá no anodo, que é a semi-reação de oxidação. Então, veja aqui, ó. Essa barrinha aqui, ela separa a fase sólida da fase aquosa. Então, é como assim, ó,
o zinco, lá nos reagentes, ele é o zinco sólido. Então a gente poderia imaginar que essa barrinha aqui seria a seta que separa os reagentes dos produtos. E do outro lado está o zinco 2+ na forma aquosa. Mas na verdade, essa barra aqui é para separar a fase sólida da fase aquosa. Mas você segue a mesma ordem que está aqui na reação. Essas outras duas barrinhas aqui vai representar a ponte salina. E do lado de lá, do lado direito, eu vou representar a minha semi-reação que acontece no cátodo, que é o cobre. Então o cobre aqui, nos reagentes, ele estava na forma aquosa, ele ganhou 2 elétrons e se transformou no cobre sólido. Então essa barrinha aqui, novamente, ela separa a forma aquosa da forma sólida. E aqui, como a gente viu, é a mesma coisa que a semicélula de zinco e a semicélula de cobre. Só que a gente tem que tomar cuidado que aqui no meio estão as duas formas aquosa. E nas laterais são as formas sólidas dos metais. Então sempre aqui no meio aquoso, lateral sólido.